Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Marcelo. Vamos dar continuidade à nossa aula. Deixa eu só ir ver. Então hoje nós vamos falar, um pouco resumo, as noções básicas, de saúde. Dentro das noções básicas, hoje temos a aula, um resumo, tá? Um resumo de medidas de prevenção e controle de acidentes de trabalho, Aí vocês podem dar, na verdade, a gente já falou sobre o que é acidente de trabalho, quais são, como é que ela é dividida, quais são os tipos de acidente de trabalho que existem, A gente falou sobre conceitos e definições, Então, reforçando, o que é acidente de trabalho, E está na Constituição Federal, artigo 19 da Lei 8.213, tá? Também previsto na CLT, Aí fala que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesões corporal ou perturbação funcional que possa causar a morte ou a perda da redução permanente ou temporária da capacidade, para o trabalho, Tem vários tipos de acidente de trabalho. Como pode se caracterizar, o acidente de trabalho, Tem uma lida aí, quais são as situações que pode ocasionar, que são consideradas acidentes de trabalho, como o acidente de trabalho típico, doenças profissionais, doenças do trabalho, acidentes de trajeto e acidentes atípicos, O ato acidental, então tem cada um, eu coloquei o conceito de cada um, que é um acidente típico, o que são doenças profissionais, doenças do trabalho, como evitar essas doenças relacionadas ao trabalho, Quais são os acidentes, o que é um acidente de trajeto, acidentes atípicos, Quais são os direitos do trabalhador caso ocorra um acidente de trabalho, quais são as primeiras providências que o acidentado, a vítima, tem que fazer, relação a atestado médico, auxílio doença, enfim, Como prevenir esses acidentes de trabalho, Aí tem uma forma de como prevenir, Quais são as prevenções, quais são as medidas que se deve fazer para que a pessoa, o trabalhador não se acidente, Quais são as medidas, a importância de se preocupar com a saúde do trabalho, porque a saúde do trabalho pode impactar na saúde financeira da empresa, desmotiva a equipe, resultando na perda de produtividade da empresa, Temos também alguns programas que as empresas têm que ter. Um é o PCMSO, é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PNR7, e o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que são aqueles riscos que eu falei, risco físico, químico, biológico, econômico e risco de acidentes, e está previsto na NR9, tá? Aí vocês deem lá uma olhada, quais são as medidas de controle do risco, a ordem da importância, eliminar, substituir, controlar, sinalizar e usar EPI. Último caso, no caso individual, porque a medida de controle do risco do acidente do ambiente é do ambiente do local de trabalho. Quais são, as medidas que se pode ser tomada dentro de um ambiente de trabalho, no local de trabalho? Então, primeiro faz uma vistoria, uma análise para achar e eliminar o agente causador e vai causar o acidente, substituir aquele agente, no caso, trocar, mudar, controlar, são medidas físicas de controle de risco, com o objetivo de amenizar, sinalizar, deixar o ambiente sinalizado, e o individual é justamente a utilização de EPIs pelos funcionários, tá bom? Então, aí temos o grau, de relevância de risco, do primeiro ao último, aí elencado, tá?
Também vocês vão ter aqui nessa aula noções de primeiros socorros, né? O que é primeiros socorros, né? São aqueles procedimentos simples, né? Tem o intuito de preservar vidas em situações de emergência. São feitos, né, por pessoas comuns, né? E, né, possa socorrer, assim, por exemplo, o funcionário possa socorrer o seu colega de trabalho, né? Então ele não tem, por exemplo, a mínima, não é um enfermeiro, não é um auxiliar técnico, mas ele pode ajudar. Então aqui, né, nessa aula, nesse resumo, nesse material que eu vou enviar para vocês, tem como proceder, mesmo você não sendo, desculpa aí, mesmo você não sendo uma pessoa especializada, mas pode ter, vamos dizer, um treinamento, um mínimo de conhecimento básico, tá bom? Tá? E vocês vão ver como agir, como atender, como fazer, como proceder para ajudar, né, uma pessoa que está, né, passando por algum tipo de doença ou de anormalidade com a sua saúde, certo? Aí vocês vão ver aqui, gente, nesse material, né, que tem, além de tudo, desde cortes, esfoliações, fraturas, né, traumas no crânio, sangramento no nariz, enfim, né, dê uma olhada, queimaduras também, cuidado que deve e não deve ser feito, lesões, né, como fazer uma reanimação cardiopulmonar, né, enfim, certo? Alguns procedimentos que você deve fazer, certo? Bom, leiam até o final, vejam. E o outro procedimento é em relação, né, à linha de produção, né? O que vem ser linha de produção, gente, tá? É a etapa que transforma matéria-primas em componentes e componentes em um produto final, né? A linha de produção é um ambiente onde tem pessoas e máquinas que compartilham algumas funções repetitivas, né, estão sendo executadas, certo? Aí, como funciona uma linha de produção, né, leia o material. A linha de produção, ela surgiu no início do século XX, na segunda revolução industrial, né, criada por Henry Ford, que instituiu o primeiro sistema de linha de produção, é o Fordismo, né? Então surgiu nos Estados Unidos, né? Ele e nesse tem o formato de padronização dos procedimentos, uma reprodução rápida, né? Em massa, uma produção em massa, com os resultados produtivos, com esteiras rolantes, é justamente onde surgiu as esteiras, né? Que hoje em dia existe até hoje. Então temos alguns tipos de linha de produção, né? São 6 tipos de linha de produção. Tem a produção, a linha de produção contínua, né? Tem a intermitente, tem em células, tem a linha de produção fordista, tem a linha de produção toyotista, tem a linha de produção automatizada, certo? Bom, também tem o sistema de produção tradicional, né? O sistema de produção tradicional, né, é justamente esse que a gente vê que está vamos dizer, em 90% das indústrias, das fábricas, é a produção contínua, a produção intermitente e a produção para grandes projetos, né? Aí nós vamos ver que temos uma produção contínua, o conceito dela, a sua principal característica é uma linha de produção em fluxo contínuo, não para, é sem interrupção, certo? Tem a característica dela, né? Aí algumas características. Quais são, né, as indústrias que utilizam esse tipo de produção contínua, né, de linha de produção, como a produção em massa, a indústria de refrigerante, eletrodoméstico, alimentação. Tem também a ininterrupta, né, que são padronizadas repetitivas, e neste caso aqui, né, são indústrias químicas de papel, derivados de petróleo, o aço, né. Temos também sistemas intermitentes, né, que são feitos por estação, são sazonais, né, são feitos por encomendas, produtos únicos, repetitivos em lotes para produtos diferenciados, né. Tem algumas características dela, né, vocês podem ver
As indústrias que utilizam são indústrias de ferramentas, máquinas e ferramentas, roupas, indústrias alimentícias, peças para automóveis, indústrias metalúrgicas, portas, janelas. É assim, é uma coisa, não é de grande produção, né? É mais sazonal, ela é por lote, né? É, e ela utiliza é uma relação assim da empresa diretamente com o fornecedor e diretamente com o cliente, certo? Aí tem os lotes também, né? Temos também o sistema de produção de grandes projetos, né? Já esses grandes projetos, né, tem como características, pessoal, aquele tipo de produto único, que só vai produzir uma peça, não tem outras peças, são edições limitadas, né? Alto custo, né? É, tem justamente um fluxo, não tem um fluxo contínuo, não há um fluxo, tem uma grande variedade, baixo volume, mas uma grande variedade de produtos, né? Aí a gente vê estaleiros, fabricação de aviões, né? Construção de túneis, pontes, né? Infraestrutura, né? Tubos geradores de hidrelétricas, enfim, até mesmo produção de filmes, cinema é um produto, é um sistema de produção de grandes projetos. Aí vocês vão ver aqui os tipos desse sistema, as suas diferenciações, as suas características do sistema de produto de produção tradicional, né? Temos também, gente, linha de montagem. O que é a linha de montagem? Muita gente confunde às vezes linha de produção com linha de montagem, né? A montagem, né? O método de produção consiste na divisão de processos. Já a linha de produção é onde tem realmente pessoas e máquinas trabalhando ao mesmo tempo, que tem como função, eles têm funções pré-definidas, né, determinadas, são trabalhos específicos. Já na linha de montagem, consiste em uma divisão de processos produtivos, onde são determinadas quais etapas devem ser feitas, por quem, se é por máquinas, se é por pessoas, por robôs, certo? Às vezes se confunde muito linha de produção com linha de montagem, né? Os benefícios, vocês podem dar uma olhada, né, nesse... Desculpa, eu estou suando muito, está muito quente essa luz aqui diretamente. Bom, temos também, por fim, processos de embalagem, tá, gente? Tem a conceito, definição de embalagem, para elas servem, né, as embalagens é muito importante, porque no final das contas, né, a embalagem é muito importante, porque ela é a proteção, ela é responsável pela proteção do produto, né? E às vezes até mesmo a embalagem, ela é muito chamativa, às vezes as pessoas compram até mesmo o produto pela embalagem, né? Às vezes tem um perfume muito bonito, né? Às vezes não é nem cheiroso, mas a embalagem é muito bonita, né? Às vezes a pessoa compra uma geladeira pela embalagem, né? Pelo seu formato, né? Não por depois é que a pessoa vê como é a funcionalidade dela, mas a gente sempre vê a embalagem, né? Porque nós somos muito visuais, né? Então a primeira impressão é a que fica, né? Aí tem os tipos de embalagem, são 3 tipos, né? A primária, a secundária e a terciária, mas existem outros tipos. A primária, ela vai envolver o produto, né? A segunda, né, vai envolver a primária, né? Por exemplo, a garrafa, né, ela vai envolver o líquido que está ali dentro. Então, a garrafa de vidro, né, vamos dizer assim, de plástico, ela é a primária. Aí vem uma caixa e armazenado aquele produto, um vidro, né, aquela garrafa de vidro, é a secundária. E a terciária, né, já é a caixa, né, é onde se coloca todos os produtos ali encaixotados dentro de uma caixa maior, né, e é justamente a proteção da caixa da embalagem, certo? Mas tem outras formas de embalagem também, né? Temos aqui a pallet, né? Temos aqui o caixote,
temos o container, até mesmo os containers refrigerados, os armazéns, por exemplo, é uma forma de embalagem, certo? Elas podem ser bem estratégicas, então vejo aí esse material, certo? Qualquer coisa, né, a gente se vê amanhã no sábado, a nossa aula, certo? De sábado, vou passar exercícios para vocês em relação a esse material da aula de hoje, certo? Eu vou mandar esse material em PDF para vocês também, certo? E ainda hoje irei passar os exercícios de revisão para nós estudarmos para a prova de domingo. Amanhã levem os exercícios de vocês, estão lá, nós vamos fazer a correção e no finalzinho da aula, no segundo momento lá, faltando, sei lá, 30 minutos para encerramento da nossa aula, nós vamos fazer a nossa revisão da nossa lista de exercícios para revisão. Tá? Amanhã vamos ter práticas experimentais, certo? E vamos ter o nosso famoso quiz, certo, pessoal? Tudo voltado para o assunto e principalmente para a nossa avaliação de domingo. Então, mande o lá do vídeo, do material enviado e do exercício, tá bom? O exercício da revisão não precisa passar para mim as respostas, que amanhã nós iremos corrigir. O exercício de revisão, amanhã nós iremos corrigir. Não é preciso enviar para mim as respostas dele. Só desse exercício que eu estou enviando hoje, ok? Tchau e até a próxima. Fui!